Olá, turminha. Nossa aula de hoje de geografia, nós vamos fazer uma pequena revisão sobre o que nós aprendemos sobre as cidades brasileiras, né? Então, as origens das cidades brasileiras e o potencial econômico das cidades. Então, lá nas primeiras páginas de geografia, nós falamos sobre a origem das cidades, né? Como que elas se formavam, como que começava, né, a surgir uma cidade. Então nós vimos que geralmente ela surge de forma espontânea, né, e tem origem de aglomeração de pequenos povoados que vão crescendo ao redor de um centro comercial e dessa forma começa a surgir as cidades, né. Vimos também quando foi o surgimento de algumas cidades importantes. Por exemplo, nós vimos sobre São Paulo, né, quando começou a ser colonizada a partir do ano 1532 e vimos também sobre o Forte dos Rio Magos, que é lá em Natal, né, no Rio Grande do Norte. Depois nós vimos também sobre as cidades que foram planejadas, né? São idealizadas, ou seja, elas foram criadas na imaginação. Então, essas cidades, as pessoas faziam um plano de como seriam essas cidades para depois elas serem construídas, né? E essas cidades elas eram construídas para poder suprir todas as necessidades das pessoas que moravam nela, como é, as moradias, os parques, estabelecimentos comerciais e serviços industriais e saneamento básico, escola, transporte, policiamento, ou seja, elas eram planejadas para ser uma cidade de boa qualidade, né? Garantir uma boa qualidade para as pessoas que escolhessem morar nessas cidades. Aí nós vimos algumas cidades que foram planejadas, como Aracaju, que é no Sergipe, Belo Horizonte, Goiânia, Maringá, Palmas e Teresina, no Piauí. Depois nós vimos também como que com o passar do tempo que essas cidades acabavam não saindo como esperado, né? Por mais que elas eram planejadas, o que acontecia o crescimento desordenado acabava fazendo com que elas não ficassem tão assim perfeitas e não garantisse tão bem o bem-estar das pessoas. Vimos também a fundação da cidade de Salvador, de Brasília, né, que é o Distrito Federal, que é extremamente importante. Vimos sobre as cidades fantasmas também. E depois nós vimos sobre o potencial econômico das cidades, né? Aqui. Como que essas cidades, que atividades que elas criam, que acontece para que elas possam atrair pessoas para as atividades que tem na cidade, para dessa forma a cidade crescer e sobreviver, né? Ou seja, a maioria dessas atividades são atividades turísticas, né? Aí vimos sobre a cidade religiosa de Aparecida. Vimos também outras cidades que também são cidades turísticas, né? Que a principal atividade econômica é o turismo. Mas vimos também que em São Paulo, por exemplo, que antigamente, né, vivia pelo café, hoje em dia já é uma cidade que é movida pela economia. Hoje em dia temos a parte financeira de São Paulo é a mais que atrai as pessoas, né? Vimos também sobre a cidade de Recife, que no período colonial era uma das maiores produtoras de açúcar. E foi assim que a gente aprendeu. Agora eu vou pedir para que vocês vejam o questionário. Aí vocês vão responder esse questionário no caderno de geografia e a gente vai estar fazendo a correção na próxima aula. Não é necessário que vocês copiem as questões, mas se achar melhor, pode copiar. Então, as questões são elas. Quando foi iniciada a construção de Brasília? Quando foi criada a cidade de Salvador?
Cite 3 cidades que foram planejadas. Cite 3 cidades brasileiras onde seu potencial seja o turismo. Qual é a principal atividade da cidade onde você mora? Ou seja, então, como nós moramos em São Paulo, vocês vão fazer uma pesquisa não só com o que nós temos no livro, mas vocês podem pesquisar outras coisas que mostre quais são as principais atividades. Qual foi a maior cidade produtora de açúcar no período colonial? Em que ano São Paulo começou a ser colonizada? E quando foi construído o Forte dos Reis Magos? Quais problemas acontecem com o crescimento desordenado das cidades? E o que podemos encontrar em uma área urbana e uma área rural? Então, assim, de acordo com o que nós aprendemos nas primeiras páginas do livro de geografia, vocês vão realizar essa atividade e eu vou pedir para que vocês mandem através do aplicativo a foto que é para a gente estar colocando nas atividades que eu falei para vocês, né? Que nós íamos estar fazendo essas atividades que valem notas. Pessoal, agora para finalizar, nós vamos ler na página 34 de Geografia o resumo do Agora Eu Sei, né? Ou seja, tudo que a gente aprendeu. E lembra que eu falei para vocês que essa página ela é muito importante, ela é muito interessante para a gente fazer estudos com ela, né? Tipo, estudar para prova, para avaliação. Então, assim, ó, o que nós aprendemos então? Os principais problemas ambientais nas cidades estão relacionados ao crescimento urbano acelerado, à concentração populacional e ao grande número de construções. Vimos também que os problemas ambientais tornam-se ainda mais críticos quando não há eficiente gestão pública do espaço urbano e a participação dos cidadãos. Vimos a ocorrência de ilha de calor, deve-se à concentração urbana, pessoas, construções e veículos, aliadas à pavimentação do solo e a poucas áreas verdes. Todas as formas de vida, as paisagens e os fenômenos naturais, próximos ou distantes, estão interligados e em constante dinamismo e transformação. Os oceanos e os mares são importantes para a manutenção da vida no planeta Terra. Oceanos são grandes massas de água salgada que separam os continentes. O tamanho e a profundidade são duas características que os diferenciam dos mares. As águas oceânicas recebem diariamente grande quantidade de lixo produzido pelas atividades humanas. Atitudes simples e cotidianas, como usar copos e talheres de plásticos descartáveis, sacolas plásticas, fazer o descarte correto do lixo e separar o lixo reciclável, evitam que poluentes cheguem aos mares e aos oceanos. Então, pessoal, aqui é um resuminho de tudo que a gente viu até agora em geografia. Então, assim, a gente só leu aqui para vocês entenderem que é uma forma da gente estar estudando, tá? A gente tá, que um resumo vai dizer a ideia principal do que a gente viu em todas essas páginas. Então, pessoal, essa foi a nossa aula, lembrando, né, que é para vocês responderem um questionário, que na nossa próxima aula a gente vai estar fazendo a correção. Só que antes da próxima aula eu quero que vocês me enviem pelo aplicativo o questionário pronto, por favor. Então, essa foi a nossa aula de hoje.